Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e quero compartilhar com você a 8ª edição da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, desta feita trazendo o tema Salário Carnaval, das cinzas da euforia às cinzas do arrependimento, um alerta da palavra de Deus em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como verdade número 8, para aqueles que se inclinam à euforia do carnaval, restar-lhe-ão apenas as cinzas. Mas para aqueles que se arrependem no pó e na cinza diante de Deus, o Senhor lhes dará a glória. Quero compartilhar 2 banquetes realizados por 2 reis, um deles no Velho Testamento, outro no Novo Testamento, ocasião em que a festa foi regada a muito vinho, ostentação, mulheres, e o fim não foi nada agradável. A primeira história está narrada no livro de Ester, capítulo 1, versos de 1 a 22. Conta que o rei Assuero passou 6 meses exibindo a glória do seu reino perante os seus muitos convidados de 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Depois ele deu um banquete e ao 7º dia, quando ele já estava bastante alterado pelo vinho, ele sentiu a vontade de exibir para os seus convidados homens a beleza da sua esposa, Rainha Vasti. Convidou-a para vir perante a sala do banquete. A rainha se recusou, deixando o rei profundamente constrangido com a situação. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não diz, mas suponho que a rainha quis esquivar-se de comparecer perante uma sala onde homens já estavam há muito tempo alcoolizados. E de forma que o rei a depôs do trono, e em lugar dela veio Hadassa-Ester para assumir como rainha daquelas províncias. O outro caso, nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 14, versos do 6 ao 12. Um outro rei, desta feita Herodes, comemorando o seu aniversário. Na ocasião, com muitos convidados, também festa com muito vinho. Ali dançou, provavelmente a dança do ventre, uma dança marcada por movimentos sinuosos e bastante sensuais, a Salomé, filha de Herodias, mulher do rei Herodes. Ocorre que Herodias não gostava do profeta João Batista, porque este criticou-a pelo casamento com o rei Herodes. Ela aproveitou-se da oportunidade, orientou a filha e, de modo que Salomé, para atender ao capricho de sua mãe, pediu a cabeça de João Batista no prato, e o rei, mais uma vez constrangido por aquela situação, mesmo não querendo, mas para não ser desfeita a sua palavra perante os muitos convidados, teve que determinar a decapitação do profeta João Batista. Então, observe-se que onde tem a presença de vinho, a presença de danças, de sensualidade, de mulheres fazendo uso direto ou indireto de sua beleza, pode acontecer situações nada desejáveis. Eu quero dizer que na festividade do carnaval existe um rei. O nome dele chama-se Rei Momo. Na mitologia grega, esse era um deus conhecido como deus da zombaria, do sarcasmo, deus da irreverência. Conta a lenda que ele foi expulso do Olimpo pela divindade maior porque ele zombava de todos os outros deuses. Então ele foi expulso para a terra. Já na terra ele ganhou rosto humano, o rosto de um rapaz, despiu-se da máscara, mas não perdeu a sua característica de zombador. Nós vamos ter, já na cultura romana, a coroação do rei Momo. De que forma? 4 séculos antes de Cristo, os romanos comemoravam uma festa chamada de Saturnália. Essa festa consistia na eleição de um jovem escravo da mais baixa classe social. Durante 4 dias, ele era coroado monarca brincalhão.
Sob seu comando, as pessoas poderiam beber, comer, praticar todo tipo de orgia, de devassidão sexual e fazer tudo aquilo que sua carne bem desejasse. Eu trago aqui de forma comparativa para você perceber essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a imagem do rei Momo. Esse que é o deus, o rei celebrado no carnaval. Na Saturnália, quando concluíam os 4 dias da grande festa, esse rei era levado para o templo de Saturno e ali ele era sacrificado brutalmente. Os romanos gostavam muito de comemorar as bacanais, derivadas do deus Baco, deus do vinho, segundo a cultura romana, e a Saturnália. Acontece que essa festa acontecia nos meses de outubro e novembro. Já na era cristã, no ano 313, o imperador Constantino baixou o Edito de Milão, decretando a religião católica como sendo a religião oficial de Roma. E a Igreja Católica definiu o seu calendário de eventos, colocando como oficiais a comemoração do Natal, da Quaresma e da Páscoa. Os romanos, vendo aquela situação e ao mesmo tempo querendo continuar a prática da Saturnália, resolveram deslocar o período de sua comemoração para antes da Quaresma. Essa festa veio a ganhar um outro nome. Desta feita, Carnem Levale, que significa a Deus a carne. Se você observar, ainda hoje no carnaval acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas comemoram o carnaval antes das festividades da Igreja Católica. E eu quero dizer para você que aprecia porventura o carnaval, que essa figura aqui, o rei Momo, ele não é o Satanás. Mas na festa do carnaval ele está a serviço de Satanás. Por quê? Porque no carnaval zomba-se das coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem quadros, cenários, criam situações para zombar das coisas santas, das coisas sagradas. E tudo aquilo que acontece no carnaval é exatamente a devassidão da carne. Então, o rei Momo, ele não é o Satanás, mas ele representa os interesses de Satanás. Aquele mesmo Lúcifer que foi expulso do céu porque quis elevar-se acima de Deus, o seu Criador. Foi precipitado do céu como um raio e veio para a terra. E aqui ele procura levar os seus adoradores a cometer todo tipo de devassidão. Eu quero aqui, do outro lado, mostrar para você essa outra imagem. Ela mostra aqui o outro rei, a quem também é dada uma outra festa. Esse é o rei Jesus, vindo nas nuvens, cercado de anjos para buscar a sua igreja. A festa que é comemorada a ele chama-se culto, não tem uma data certa, ela pode acontecer a qualquer tempo com 1, 2 ou mais pessoas. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, o nosso coração deve estar sempre festivo, na presença de Deus, a plenitude de alegria, e o culto a Deus na vida de um adorador deve estar acontecendo sempre. Para os adoradores do carnaval, as cinzas representam o fim da festa. Para os adoradores do Rei Jesus, as cinzas podem ser o começo dela. Eu quero destacar um episódio que aconteceu no Velho Testamento. Deus determinou que o profeta Jonas fosse até a cidade de Nínive e comunicasse que em 40 dias Deus destruiria toda aquela cidade porque eles estavam praticando coisas desagradáveis, pecaminosidades perante o Senhor. A Bíblia declara que depois que o profeta Jonas obedeceu ao comando do Senhor, que ele começou a atravessar a cidade, por onde ele ia passando, os homens iam se dando conta do perigo de morte que eles estavam passando e eles iam praticando o jejum, vestindo-se de pano de saco e se colocando sobre cinzas. A movimentação na cidade foi tão grande que a notícia chegou aos ouvidos do rei, o qual tirou o seu manto real
vestiu-se de pano de sacos, colocou-se sobre as cinzas e decretou ser esse um procedimento obrigatório para todo ninivita. O resultado desta prática foi que Deus livrou da morte todos os ninivitas, as 120 mil pessoas que moravam ali, que todas seriam mortas, foram salvas por uma conduta de humilhação. Nós temos personagens bíblicos muito interessantes que, confrontados com a santidade de Deus, compararam-se ao pó, à cinza, reduziram-se a uma condição insignificante. Nós temos alguns deles para exemplificar. Jó, por exemplo, que ele disse que ele tinha ouvido falar de Deus, mas agora que ele viu o Senhor, ele se reduzia a pó e cinzas, ele se reduzia a um ser insignificante quando confrontado com a santidade de Deus. Nós temos também Isaías, Ezequiel, Daniel, Paulo, João. São alguns exemplos bíblicos de pessoas que, quando confrontadas com a santidade de Deus, reconheceram-se que esse rei é digno de toda adoração. E por mais que uma pessoa se considere santa, quando confrontada com a santidade de Deus, o máximo que ela consegue comparar-se é a pó e cinzas. Eu quero convidar você a pensar, você que porventura brincou o carnaval, é simpatizante, compareceu às avenidas ou mesmo assistiu pela TV, pense nisso. Deus está chamando você a um concerto com Ele. Você já desfrutou das cinzas do carnaval? Tem gente que mesmo na quarta-feira ainda está se embebedando, se entregando às prostituições e toda a devassidão que é peculiar a essa festa. Eu quero dizer para concluir que onde abundou o pecado, diz a Bíblia que superabundou a graça de Deus. Se você se dá conta do ato que você cometeu e quer se voltar para o Senhor, ainda dá tempo. Abra o seu coração, confesse o seu pecado e abandone, e você terá de Deus o perdão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.